Pessoal, o tema de hoje do nosso bate-papo é a lei do trabalho. É uma das leis morais. Eu tenho a lei da destruição, da conservação, da reprodução. Então, Jesus, ele deixou várias leis para o ensinamento perfeito de Deus. Então, ao longo do ano, a gente vai falando dessas leis morais aí. E hoje o nosso tema é a lei do trabalho. Ela está contida no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, e é o item 1 e 2 que a gente vai falar hoje. As questões, eu já falei para vocês, o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas. É um livro que todo espírita tem que ter na cabeceira da cama. Todo mundo. Por quê? Eu tenho uma dúvida sobre espiritismo, eu vou achar a pergunta e a resposta nesse livro, tá? Então é mandatório que todo mundo tenha o Livro dos Espíritos, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo. Começando, pessoal, na pergunta 674, ele já começa a falar. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho, a resposta, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui a necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, pessoal, ao longo do nosso papo a gente vai ver as necessidades. Por que a gente vem nessa terra para trabalhar? Né? Por que a gente está aqui? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu não posso ter vida mansa? Por que eu não posso simplesmente ser herdeiro? Né? A gente sempre, qual é o trabalho dos meus sonhos? Ser herdeiro. Por que eu não posso ser só herdeiro? Né? Por que eu não posso ser só ganhador da Mega Sena? Né? Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte, para a gente começar a nossa reflexão. Imagina que todos nós aqui estamos num paraíso, um paraíso lindo, lindo, lindo. Então, desencarnamos, fomos para o paraíso. Ninguém quer fazer nada. A gente fica o dia inteiro de papo pro ar, sem fazer nada, falando só um da vida do outro. Esse paraíso vai conseguir se sustentar? Vai ser um paraíso de verdade isso? Não vai, né? Então, olha só. Ele continua na questão 675 falando: por trabalho nós devemos só pensar nas ocupações materiais, e quando a gente pensa, todo mundo assistiu o nosso Lar 2 aqui? Todo mundo assistiu? Tem muita gente que não fez assim, hein? Então, vamos assistir, eu sei que está nas plataformas, pelo menos o nosso Lar 1 é obrigatório, porque vai nos explicar muita coisa, né? O nosso Lar 1, ele vai falar por que a gente desencarna. Vocês lembram que eu falo para vocês, todo mundo vai queimar o pezinho no umbral. Todo mundo já aceitou isso para sua vida? Que ninguém é perfeito o suficiente para passar direto e ir lá para a cidade espiritual? Quando a gente aceitar isso daí, a gente só tem que entender que eu preciso me auto-perdoar e ser sincero nos meus sentimentos, que eu estou verdadeiramente arrependido para ir para a cidade espiritual. Quando a gente assiste o nosso Lar 1, a gente vê o quanto ele ficou preso naqueles sentimentos ruins ali. Por isso que ele ficou 8 anos no umbral. Tá? Então, pessoal, a gente só trabalha no físico? Não. No nosso Lar 2, vocês vão lembrar uma hora que eles saem todo mundo, né? E vão lá para a cidade espiritual conversar, para eles chegarem e falar assim, vocês lembram que a gente combinou de fazer isso, assim, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí também, que a gente trabalha até dormindo. E não é só o trabalho físico da gente. O trabalho intelectual é muito importante também. Quando a gente estuda, quando a gente passa a palavra, eu não vou cansar, né? Eu não vou ficar cansado de estar aqui falando para vocês. Muito pelo contrário, é gratificante. Então, isso também é trabalho. E por que o trabalho é imposto ao homem? Todo mundo está familiarizado que nós estamos num mundo de provas e expiações. Eu tenho um mundo primitivo, né? Onde a galera está inventando a roda, o pessoal está descobrindo fogo ainda. Eu tenho um mundo de provas e expiações, que é o nosso. Olha como a gente ainda... Nós somos crianças evolucionais. Depois eu tenho um mundo de regeneração, que nós estamos fazendo essa transição agora para esse mundo. O mundo dos ditosos e a esfera crística, de onde Jesus veio. Cada vez, pessoal, cada faixa dessa, cada tipo de mundo que eu falei para vocês,
a gente demora mais. Então, assim, para eu sair do mundo primitivo para evoluir, é um espaço menor do que o provas e expiações que a gente está, é um mundo menor do que o mundo de regeneração. Então, cada vez demora mais essa evolução. E por estarmos no mundo de provas e expiações, é necessário que nós passemos por essas expiações. É muito comum quando a gente analisa a sociedade como um todo, nós vemos que tem pessoas que têm vidas muito mais difíceis e tem pessoas que eles têm uma vida muito mais fácil, né? E não estou falando, a gente vai falar lá na frente dos corruptos, dos que roubam, né? Mas eu tenho gente que a vida é muito facilitada. E eu não posso pensar assim. Eu, sendo espírita, eu entendo que as reencarnações ocorrem sucessivamente. O que eu faço nessa encarnação hoje vai respingar diretamente na minha próxima encarnação. Então, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida com menos sofrimento, eu vou ser muito melhor nessa encarnação para a próxima eu poder ter um pouco mais de opção de ter uma vida um pouco melhor. O espírita tem que entender sempre que a gente não pode ver só essa nossa existência. Nosso espírito não tem só os anos que a gente tem aqui, 50, 60, 70, 90 anos. Nós temos milhares de anos. Nós somos o resultado de várias reencarnações. Então, por isso, tem gente que tem muito mais conforto e facilidade, apesar de estar no mundo de provas e expiações como a gente, e às vezes a gente tem um pouquinho mais de sofrimento e martírio, né? E daí, pessoal, a gente tem que pensar que Deus fez todo mundo trabalhar aqui na Terra. Na questão 677, ele vai falar sobre a natureza. Vocês já imaginaram que toda a natureza trabalha? A abelha não trabalha full time ali, ela vai, ela produz o mel, ela poliniza, ela vai ali. A formiga, a vida da formiga é trabalhar, tanto é que tem até a fábula, né, da formiguinha e da cigarra. Toda a natureza trabalha. Por que não nós, homens, não vamos trabalhar? E a gente tem que ter muita consciência que nós somos uma engrenagem apenas da sociedade. Nós precisamos nos encaixar nessa sociedade para que a sociedade seja cada vez melhor. Uma engrenagem boa vai fazer um trabalho bom. Uma engrenagem quebrada vai acabar prejudicando toda a sociedade. Não é? Vamos ver aqui. E nos mundos mais evoluídos, eu acabei de falar para vocês, a gente tem hoje, nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós vamos para o mundo de regeneração e assim por diante. Eu não sei se vocês estão familiarizados que nosso corpo, cada vez nesses mundos mais evoluídos, nós seremos menos matéria e mais energia. Então, as tarefas elas serão menos materiais e mais intelectuais nesses mundos mais evoluídos, tá? E a gente tem que pensar, isso até pode entristecer a gente um pouquinho. No nosso Lar 1, por exemplo, vocês... quem não viu o nosso Lar 1 aqui? Pode falar. Não viu? Não viu? Tá no YouTube de graça, tá? Então é só vocês escreverem Nosso Lar 1 que vocês vão ver. Lá vai explicar muita coisa e vocês vão gostar bastante. André Luiz era um médico que trabalhava aqui, né, na crosta terrestre, e ele desencarnou. Foi para o umbral, como eu falei para vocês, e ele chega na cidade espiritual. Quando ele chega na cidade espiritual, ele quer colocar os conhecimentos de medicina que ele tinha aprendido aqui na crosta terrestre, lá no plano espiritual. E uma enfermeira bastante severa lhe chama a atenção e fala que o conhecimento dele, terrestre, é para a Terra. Não caberia lá. Ele quis palpitar, ele quis entrar e não consegue. E daí o que ele faz? Ele era um médico de muito prestígio, muito conceituado aqui, né? Até um pouco egoísta. Ele tem que começar a varrer as câmeras da enfermaria lá na cidade espiritual, tá? Então, pessoal, sempre a gente vai encontrar trabalho. Até porque, se a gente refletir friamente,
e começar a pensar, a pessoa que não encontra a sua utilidade nesse mundo, a pessoa que não encontra o seu propósito nesse mundo, ela é uma pessoa infeliz, triste e amargurada, não é? A depressão advém de muito isso daí, da pessoa não se sentir útil, ela não se sentir necessária à sociedade. Então é muito importante que todo ser humano encontre a sua utilidade na sociedade e trabalhe para isso. E daí, olha que interessante. Quer exemplo maior? Lembra que eu falei para vocês? Vamos lá. Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, ditosos, esfera crística. Esse cara estava lá na esfera crística. Veio para a Terra para fazer o quê, pessoal? Trabalhar. Ele trabalhou incansavelmente, tentando abrir os nossos olhos para o verdadeiro amor, para a verdadeira caridade. Então, mesmo ele estando extremamente evoluído, e aí a gente tem que tomar um exemplo muito forte. Porque assim, olha só, ele evoluiu. Imagina, ele tem bilhões de anos, nós temos milhares de anos. Jesus tem bilhões de anos. E mesmo assim, ele largou todo o conforto dele e veio aqui. É lógico, eu acho particularmente exagero. Ele se sacrificou, ele fez... Não, ele veio nos ensinar. Ele veio servir de exemplo. A gente não tem que ficar imaginando como ele sofreu, como tudo. A gente tem que seguir os passos de Jesus. Eu tenho que imaginar, jamais... Eu sempre falo isso daí para todo mundo. Tem muita gente que fala assim, mas Jesus, nós não temos a evolução de Jesus. Nós não temos, nós temos que mirar e tentar fazer o máximo e pensar assim, o que Jesus faria nessa situação? E tentar fazer dentro das nossas limitações com isso, tá? Então, se a gente pensar, se até Jesus veio para a crosta terrestre aqui, para o planeta Terra trabalhar, quem dirá nós, né? O quanto nós temos que trabalhar, o quanto nós temos que pegar o exemplo dele e fazer com que seja o nosso. E daí, pessoal, a última questão antes do limite aqui, a lei, eu até copiei a pergunta e a resposta. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para os seus filhos, foi por isso que Deus, do amor filial e do amor paterno por um sentimento natural, foi para que essa afeição seja recíproca. Os membros de uma família se sintam impelidos a ajudar-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na nossa sociedade atual. Pessoal, os pais, numa família perfeita, normal, eles vão trabalhar para educar os filhos, para ir para a escola, vão dar amor, vão dar carinho. É natural que chegue uma hora, os filhos queiram retribuir esse amor pelos pais, né? A gente vai ver os nossos pais velhinhos, cansados, com problemas de saúde, a gente vai ajudar os nossos pais. Então é normal isso daí, né? Pessoal, e qual é o limite do trabalho? Eu vou trabalhar até minhas forças se exaurirem, até eu não conseguir mais? É isso que Deus quer da gente? E daí é muito engraçado, é uma interpretação, mas quando a gente fala, né? Deus fez o mar e a terra, e o que ele fez no sétimo dia? Descansou. Então, se Deus descansou, eu não estou nem falando de Jesus, estou falando de Deus. Se Deus descansou, imagina a gente. Eu não vou trabalhar até a exaustão, pessoal. Eu vou sempre ter o meu repouso, né? Até no trabalho, né? Até na CLT, tá? O repouso remunerado. Eu também, eu vou trabalhar desde que minhas forças estejam, né? Plenas, bonitinhas. E eu vou aproveitar o meu período de descanso para quê? Descansar e ler um pouquinho, refletir sobre o que eu fiz. Quando a gente chega em casa, no dia a dia da gente, a gente deita ali na nossa cama bonitinho, vocês agradecem pelo dia de vocês, né? Agradece até pelos perrengues que você passaram ali naquele dia, né? Vocês tomam como lição, aconteceu alguma coisa ruim, né? E você tomou como lição aquilo, você aprendeu, Deus te mostrou. Eu acho que às vezes acontece umas coisas ruins, a gente sempre faz aquilo lá, né?
Então eu passo no meio da favela porque eu acho que nunca vou ser assaltado. Daí ser assaltado, daí assim, daí ser assaltado, mas ficou de bem. Deus não está te mostrando, não passa aqui, né? Toma isso daqui como lição, mas a gente é teimoso, a gente continua, né, fazendo o mesmo erro ali, porque assim, eu sou blindado, eu sou de ferro. E da mesma maneira, pessoal, o trabalho. Eu trabalhei, eu evoluí, eu consegui riqueza e poder no meu trabalho. Se eu conseguir riqueza e poder no meu trabalho, é lógico que o que espera Deus e Jesus da gente? Que eu use esse poder e essa riqueza com sabedoria, que eu use esse poder e essa riqueza para distribuir o amor e a caridade. Tem um filme que é aqui, que ele vai falar que com grande poder vem grandes responsabilidades. Você sabe de onde eu tirei isso daqui? Vocês vão pesquisar, é do Homem-Aranha, tá? E daí, com grande poder vem grandes responsabilidades. E é isso daí, pessoal. Se eu tenho grande poder, se eu vim predestinado a ser rico, se eu vim predestinado a ter poder e poder transformar a vida das pessoas, eu vou transformar para o bem. Eu não vou ser avarento e querer só aumentar minha riqueza. A gente tem, quando a gente para ver, a gente tem exemplos de pessoas que acumularam riquezas astronômicas e doaram verdadeiras riquezas. Se vocês virem o caso do Bill Gates, ele doou 90% de tudo que ele arrecadou para a fundação. E daí é lógico, mas ele ainda vive, lógico, daí ele pegou, ganhou mais dinheiro, doou mais 90%. Você doou quanto para criticar? Não é? As pessoas falam assim, mas ele continua rico. Você doou quanto? Ele doou 90% porque ele podia, doou 5%, doou 1%. Quer dizer, eu não dou e ainda sou maledicente, né? Então, pessoal, é lógico que as pessoas hoje que têm grande poder, grande fortuna, assim como os políticos, que eles têm todo o poder de fazer, olhar mais para o povo, menos imposto, não vou desviar dinheiro e não fazem isso, vai ser cobrado quando eles fizerem a passagem. Do mesmo jeito que eles acham que eu só tenho essa vida, só essa encarnação. Então eles acham que acabou aqui, eu roubei, morri, acabou. Não, ele vai pagar por tudo isso, né? Seria muito injusto da gente, a gente trabalhar, ser uma pessoa boazinha, fazer tudo bonitinho, não roubar nada, né? E a pessoa que roubou e vive numa fortuna, numa vida confortável, que ela é proveniente de roubo, de corrupção, tem o mesmo destino. Vamos todo mundo ali para o paraíso? Não vamos para a cidade espiritual. Tem várias leituras que provam que eles vão para os lugares eles vão lá embaixo, eles vão, que a gente fala do umbral, pessoal, para quem tiver curiosidade, até no nosso Lar 2 eles mostram, né? O umbral é aqui, né? A gente só está em padrões frequenciais diferentes. Mas no próprio nosso Lar 2, ele vai mostrar que se eu sou muito ruim, eu vou para as profundezas, eu vou para a crosta da terra. Quem muito faz mal, vai para lá. E vai, além ele tem que pedir o perdão para conseguir chegar na superfície do umbral. Então é muito pior do que a gente... Vamos torcer para a gente ser bonzinho e só dar uma queimadinha, né, pessoal? A gente não precisa tostar inteiro, né? Só vamos queimar a sola do pé. A gente não precisa virar frango assado de padaria, né, pessoal? Só. Por fim, pessoal, eu queria contar uma historinha, né? E esse daqui é uma historinha histórica mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um filósofo alemão. Ele foi o precursor da Reforma Protestante. Qual que era a revolta dele? A Igreja Católica ainda vendia os perdões. Quem assistiu The Chosen, que eu nunca falo para vocês assistirem, quem assistiu The Chosen viu que Jesus se revolta uma hora, né, com o que eles vendem. Então, por exemplo, você quer ser perdoado? Você traiu sua mulher? Sacrifica esse carneiro. Daí eles vendiam o carneiro, não iam lá, não matavam o carneiro, pegavam o carneiro de novo e vendiam. Jesus se revolta. E Martinho Lutero, ele sabia que não existia a venda de perdões. Não adianta, imagina, eu sou ruim, igual esse político, ruim, daí eu pago para a Igreja Católica e sou perdoado e vou para o paraíso? Não. Então ele sabia disso, ele sabia que o único perdão vem da fé de Cristo. E ele começou a arrebanhar várias pessoas, e várias pessoas começaram a acompanhar. Um dia,
Vale dizer que Martinho Lutero ele baseava toda a sabedoria dele nas epístolas que Paulo mandava para os romanos. Então ele era um fã de Paulo de Tarso e ele colocou à prova, né, ou ele colocou em prática ali os ensinamentos que Paulo de Tarso tinha deixado. Um belo dia, um sapateiro procurou Martinho Lutero e falou assim: como eu posso ser um cristão melhor? Como eu posso servir melhor a Deus? Ele estava crente que Martinho Lutero ia falar assim: não, vem comigo, vamos pregar a palavra, vamos espalhar a palavra de Cristo. E Martinho Lutero falou para o sapateiro: faça um bom sapato e cobre apenas um preço justo. Pois se cada um de nós fizer o nosso trabalho bem feito e que nós sejamos corretos, o mundo vai ser muito melhor. Então, pessoal, a gente não precisa fazer verdadeiros milagres, eu não preciso ser Madre Teresa de Calcutá, mesmo porque eu não tenho capacidade para ser, eu não sei vocês, né? Eu não consigo ser Divaldo, eu não consigo ser Chico, mas eu posso ser a melhor versão de mim para ajudar os outros, tá bom?